Olá, bem-vindos ao workshop do Grupo Presseran sobre envolvente opaca. Nosso objetivo hoje é falarmos de soluções para o isolamento térmico de paredes, tetos, coberturas, pavimentos, ou seja, onde se perde 75% da energia num edifício. O primeiro material que eu gostava de falar é a argila expandida Argex. A argila expandida tem um interior poroso que lhe confere características de isolamento térmico e acústico e uma crosta exterior resistente que lhe confere estabilidade dimensional, resistência e que torna um material inalterável com o tempo, ideal para utilização na construção. Está disponível em diversas granulometrias, cada uma delas aconselhada para uma utilização, mas nós dizemos que podemos utilizá-la no edifício desde as fundações à cobertura. Aqui num quadro podem ver um resumo das propriedades do material. Aconselho depois a consultar na exposição virtual que nós temos na 8ª conferência. E a utilização mais comum será a polarização e isolamento térmico e acústico de pisos e de coberturas. Muitas vezes utilizada neste sistema que nós chamamos o 1, 2, 3. A argila expandida é colocada solta, depois regada com uma calda de água e cimento, e no dia seguinte já pode ser circulável, ou seja, se pode andar sobre ela para fazermos a betonilha final. Quando está envolvida maiores volumes, utiliza-se um sistema de bombagem em que a argila é aglutinada à saída da bomba automaticamente, sendo mais rápida a sua aplicação. Quando se fala em fundações e em muros de suporte, muitas vezes esta utilização é devido à capacidade de drenagem do material, ou seja, para evitar a infiltração de água ou para diminuir a pressão dos solos no tardós dos muros, das paredes de caves. Mas quando estamos a falar em passive house, queremos pensar um pouco em isolamento térmico. A utilização como subbase de pavimentos e de caminhos de ferro e de metro, por exemplo, é muito utilizada devido às suas características mecânicas. E aqui, num pequeno extrato que vou-vos mostrar de um vídeo, vocês podem ver como se pode circular por máquinas pesadas sobre o material, como se faz um aterro leve e resistente utilizando este material. Nós conseguimos ver duas fases principais da obra: a aplicação da argila expandida, já depois do levantado o aterro de pré-carga, e depois numa segunda fase conseguiu-se já ver a argila expandida aplicada e fazendo depois já a camada de base do pavimento, já em teto de pedra. Outras utilizações muito comuns é nas coberturas, ou seja, nas coberturas planas tradicionais ou nas coberturas verdes. Aqui aconselho-vos também a consultarem o site da Associação Nacional de Coberturas Verdes, ancbgreenroofs.pt, da qual a Argex é membro fundador. Outro dos materiais que nós apostamos é o tijolo térmico, aqui já para as paredes, para envolvente opaca vertical. O tijolo térmico, disponível em várias dimensões, é um produto que nós consideramos de excelência, devido à sua junta vertical sem argamassa, capacidade de resistência mecânica, que vão ver que é extremamente importante quando se está a falar em paredes, claro, com o isolamento térmico e acústico acrescido, e o rendimento no ressentimento, que também o torna um produto muito competitivo. Comparando, por exemplo, um tijolo 24 com um tijolo 22, nós conseguem perceber a diferença entre os materiais, nomeadamente na resistência mecânica, mas também na resistência térmica. Porque quando falamos em paredes e paredes exteriores, nós temos que pensar várias exigências, várias componentes que são importantes. Aqui falamos em 4. A questão da resistência mecânica, a questão da resistência ao fogo, a questão do comportamento acústico e também, claro, o comportamento térmico, que aqui é determinante quando se fala em passive house. E nós, comparando o quadro regulamentar atual, vemos que
já é bastante exigente e as paredes exteriores, conforme a zona climática, têm que atingir valores de transmissão térmica, valores de U, bastante exigentes. E se perceberem um pouco em relação à utilização ou à construção de uma passive house, vão ver que quase que se consegue atingir, com os valores regulamentares, conseguimos atingir o standard da passive house. A exigência é apenas colocar um bocadinho mais de isolamento ou então utilizar um tijolo mais eficiente. Por isso, devido àquelas propriedades todas que eu falei, ao caso da questão da questão da resistência mecânica, da resistência acústica, da resistência térmica, faz com que este produto seja ideal para os sistemas de isolamento pelo exterior, ou seja, também para evitar pontes térmicas, às vezes se utiliza mais este tipo de sistemas, e o produto tijolo térmico Bresseran acaba de ser um material que, comparando com os outros tipos de suporte, mais competitivo e mais performante. E aqui faço uma pequena pausa para falar alguns conceitos que muitas vezes nós fabricantes colocamos nas nossas fichas técnicas, mas às vezes o consumidor não os entende muito bem. Ou seja, a questão do que é a condutividade térmica tem a ver com o material, o que é a resistência térmica, ou seja, quando nós falamos um material que é homogéneo, nós podemos declarar a condutividade térmica. Quando falamos de um sistema, de uma solução, nós falamos de uma resistência térmica ou até de um coeficiente de transmissão térmica, que é o chamado U. Por isso é que no nosso tijolo, por exemplo, nós declaramos a resistência térmica e por exemplo, num isolamento local, isto vão ver mais à frente, da mineral, nós declaramos a condutividade térmica. São conceitos que nós dominamos, mas que muitas vezes o consumidor faz alguma pequena confusão. Por exemplo, vamos aqui verificar, calcular o coeficiente de transmissão térmica de uma parede composta, em que tem um sistema de isolamento pelo exterior, um ETICS com cortiça de 6 cm, tem o tijolo térmico e tem depois os revestimentos e os rebocos interiores e exteriores. Os RSE e o RSI, que são valores tabulados, soma-se tudo, dá uma resistência térmica total, inverte-se e dá o valor de coeficiente de transmissão térmica da parede, que é 0.36, utilizando então o tijolo térmico de 24. E se nós utilizássemos o tijolo térmico, o tijolo tradicional, o tijolo 22, se perceberem, alterando apenas aquele componente, nós pioramos em 22% a transmissão térmica daquela parede, da envolvente, no fundo opaco. Ou seja, só para verificarem que efetivamente a utilização deste suporte, ou seja, deste elemento de material de parede, do tijolo térmico, é determinante na composição de uma solução para uma passive house. Depois a questão mecânica. Aqui nós vamos um bocadinho mais longe e tentamos perceber, comparar com testes de arrancamento, com a parceria com a EJ, se o tijolo tradicional versus o tijolo térmico, como é que se comportavam um com o outro. É claro que nós sabemos que um tijolo tradicional tem apenas ali, por exemplo, aqui um tijolo 22, tem apenas duas pequenas paredes de argila, e quando vemos com uma bucha tradicional efetivamente as coisas não funcionam bem. Utilizando uma bucha química já se pode fixar melhor, mas com o tijolo térmico efetivamente as coisas são bastante mais fáceis e nós podemos garantir uma fixação muito melhor de uma bucha para um sistema de fachada ventilada ou até para um sistema de ETICS. Aquilo que foi provado foi que utilizando o tijolo tradicional 22 conseguia-se resultados mínimos satisfatórios, mas exigia que fossem rebocados. Utilizando o tijolo térmico 24 podia ser das duas formas, com reboco ou sem reboco. A aplicação do material é muito simples, ou seja, nós utilizamos este sistema de junta interrompida, pode ser com uma pequena régua, e se for bem aplicado é fácil, rápido e a parede fica perfeitamente desempenada.
Depois existem uma outra característica interessante, que é a dificuldade em abrir roços, que eu digo que é bom. Porquê? Porque utilizando um sistema mecânico as coisas resolvem-se facilmente e evita-se este tipo de situação, que efetivamente é muito prejudicial para a parede e muito prejudicial para a passive-house. A solução muitas vezes utilizada quando se fala depois da questão da envolvente que nós temos que assegurar que não é violada numa passive house, se há a utilizar sistemas interiores, em placa de gesso, por exemplo, contra as paredes, que se faz em que toda a questão da estanqueidade ao ar é resolvida no tijolo térmico, ou seja, na parede em tijolo, com argamassas, como foi aqui, por exemplo, no edifício da Torres Boleta, os edifícios passive house mais altos do mundo, e depois faz um revestimento de parede, um forro de parede em placa de gesso, completamente desligado da envolvente, para evitar que efetivamente haja alguns pontos de fuga na estanqueidade que têm depois de ser muito difíceis de resolver. E aqui podemos introduzir um outro material, que é a Volcalis, o isolamento em lã mineral Volcalis, que nós temos também um pequeno vídeo disponível na exposição virtual, que é um material que é feito à base de areia e de um ligante de origem biológico, que faz com que se consiga grandes níveis de sustentabilidade. Só para terem ideia, com um caminhão de areia nós produzimos 100 caminhões de lã, que depois é comprimido cerca de 10 vezes para reduzir o número de transportes. Tudo isto impacta de uma forma muito positiva na pegada ambiental do produto. Depois é um produto que é um isolante térmico, é um isolante acústico, é resistente ao fogo, tem características de resistência ao fogo de incombustibilidade e de fácil aplicação e manuseamento. Ou seja, esta questão às vezes também é muito importante para o aplicador e também para quem utiliza o produto. Existe uma gama ampliada de soluções, nós dividimos em 3 compatibilidades diferentes, o Easy, o Comfort e o Alpha, em painel, em roll, com vários tipos de revestimento, cada uma adequada à sua utilização. Porque muitas vezes é preciso diferenciar estes produtos pela utilização que eles vamos utilizar. Por exemplo, aqui nas fachadas ventiladas, que é uma das soluções que nós aconselhamos o nosso produto, a gama alfa será a gama indicada. E aqui vem, neste extrato da ficha técnica, quais são as propriedades que são declaradas para aquela tipo de utilização. Ou seja, numa lã mineral, aquilo que nós temos que verificar é qual a utilização recomendada e quais são as características que estão então adequadas. Eles têm um produto que tem uma série de certificações obrigatórias que a Volcalis tem que cumprir e outras certificações ou outras marcações de natureza voluntária que nós também temos, como a questão de sustentabilidade, a questão do sistema de gestão da empresa, a qualidade do ar interior, que é um dos produtos que nós temos que pensar cada vez mais, é uma das propriedades muito importantes nos materiais. E tudo isto está disponível efetivamente no site, em documentação técnica, pode ser retirada e utilizada como evita a construção. Muito obrigado, e é isto que eu tinha para vos trazer. Espero que tenham de alguma forma conseguido retirar algo positivo desta apresentação. Estou disponível para alguma pergunta depois que queiram colocar ao longo desta sessão. Muito obrigado.